paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, estamos no capítulo 9 do estudo de João, né? E ontem eu estava falando de um milagre de uma criança, mas quando eu fui ver o horário, meus irmãos, eu já estava quase estourando e eu tinha que dar uns avisos, né? Então eu cortei a historinha para terminá-la hoje, né? Vamos lá? Nós lemos ontem o capítulo 9, verso 3. Ó. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Como eu estava dizendo, eu estava em um ministério, numa igreja, eu não era cristão, e aconteceu que eu estava de olho em uma criança que estava numa cadeira de roda, muito magrinha, meus irmãos, e de repente, meus irmãos, aconteceu de eu abri o olho, na hora que aquela oração estava pegando fogo mesmo, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, meus irmãos, eu estava olhando para o púlpito, muito encantado com aquele negócio que estava acontecendo comigo, eu não entendia. E o meu cunhado, ele era muito mais alto que eu, né? Ele bateu em mim assim, no meu ombro assim, e apontou para a cadeira. E quando eu olhei para a cadeira, meus irmãos, eu chorei tanto, mas tanto, que eu acho que até hoje na minha vida eu nunca chorei como aquele dia. Eu chorei muito, mas chorei muito. E eu vi a criança sobre seus pés andando. Meus irmãos, eu nunca tinha visto um milagre. Eu sei que tem muitos charlatões, mas eu realmente vi. Deus já me permitiu ver anjos. Eu vi, meus irmãos, como os seres angelicais são. Deus já me permitiu ver demônios. Deus já me permitiu ver milagres. Eu já ouvi a voz de Deus várias vezes. Então, meus irmãos, eu participei desse mistério, né? E isso é muito bom. E aqui, como a palavra está dizendo, Jesus está deixando claro, nenhum nem outro pecou, né? Então, como eu disse àquela criança, aquilo foi para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse exaltado, para que as pessoas vissem que Deus cura, que Deus faz milagre, né? Verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou os olhos com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Qual é o nome do tanque de Siloé? Vai, o que significa Siloé? Vamos lá, responde para mim aí nos meios de comunicações. O que significa Siloé? O tanque de Siloé. Vamos lá. Foi, pois, e lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se tu abriram os olhos? As pessoas estavam pasmas com aquilo, assustadas, porque eles estavam acostumados a ver aquele rapaz todos os dias pedindo esmola porque era cego. E de repente, o que acontece? Veem ele andando e não é mais cego, né? Verso 11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado. Lembra, meus irmãos? De novo Jesus curando no sábado. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Porque, pela lei, não pode fazer isso, né? Não pode trabalhar no sábado. Vamos lá. Verso 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como viram. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele
ele tivesse sido cego. Os judeus estavam acreditando que aquilo era uma farsa. E que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Então, eles falaram, olha, eu não estou acreditando muito que esse homem era cego, não. Manda chamar os pais deles aqui. Né? Seguraram o rapaz e mandaram chamar os pais. E os pais vieram. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê? Não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Então os pais falaram assim, olha, ele nasceu cego e é nosso filho, mas quem curou ele, a gente não sabe. Mas ele já é grande, ele já é velho, pergunta para ele, e ele vai responder para vocês. Verso 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Que versículo lindo, meus irmãos. Olha que versículo lindo, né? Às vezes a gente vê assim algumas pérolas na Bíblia Sagrada e a gente não valoriza tanto, sabe, meus irmãos? Mas olha que versículo lindo sobre Jesus ter curado. E agora estão interrogando uns aos outros ali, perguntando, querendo saber. E aí eles falam, olha, como é que pode esse homem pecador ter curado? Perguntaram para o cego, o ex-cego. E o que ele disse? Se é pecador? Não sei. Mas uma coisa? Sei. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Muito maravilhoso esse versículo, né? E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse. A gente estava até cansado de explicar isso, né? E não ouviste para que o quereis tornar a ouvir? Quereis-vos porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele? Sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha o que eles foram falar. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vos não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve, né? Aí, uma grande pergunta que sempre me fizeram, mas pastor, então como é que eu vou fazer? Eu pequei, como é que eu vou falar com Deus? É aí que Jesus enviou o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, você vai falar com Deus, através do Espírito Santo, porque Deus não ouve pecador. Mas como é que Deus vai te ouvir então? Que você quer falar com Ele, não quer? Então, é através do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que vai gemer com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai trocar suas palavras, né? E vai levar sua oração a Deus. Tá entendendo? Porque da maneira que fazemos está errado. Entendeu esse versículo? Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Então agora, o próprio ex-cego deu uma aula para eles.
E aí eles não gostaram e foi e expulsou ele para fora. Jesus ouviu que o tinha expulsado e o encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Eu paro aqui no verso 38, né? Amanhã a gente continua a partir do verso 39, meus irmãos. Glórias a Deus por isso. Ai, que maravilha, meus irmãos, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, né? Anota aí a lição de casa, Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8, né? Deixa eu ver se eu tenho aniversariantes para hoje. Tenho sim. O Abérico Machado, do Jardim Miriam, aqui em São Paulo, cunhado da Beth. Abério, um grande abraço, feliz aniversário. A Beth te parabeniza também, viu? Hoje também é aniversário da Rosita, do grupo Mulheres de Oração. Rosita, todas as irmãs do grupo te parabenizam neste momento, tá bom? E eu, pastor Alex, também. Bom, meus irmãos, um recadinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Aqui, ó. Meus irmãos, eu vou pregar hoje, né? Hoje eu vou estar trazendo a palavra de Deus, quinta-feira, né? Na Igreja Evangélica Mistério da Aliança, né? Eu vou estar pregando, não é uma palestra, mas vou estar pregando sobre casais. Fica na Avenida do Poeta 26, Jardim Julieta, aqui em São Paulo. Avenida do Poeta 26, Jardim Julieta, né? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.